À sombra da fronteira inicial de Wyoming, antes mesmo de o estado ter esse nome, havia uma estalagem à beira da estrada que prometia aos viajantes cansados comida, bebida e uma noite de descanso. Em vez disso, oferecia algo muito mais sombrio. Entre 1867 e 1868, a estalagem Bartlett tornou-se uma casa de horror silencioso, um lugar onde hóspedes desapareciam sem deixar rastros nas trilhas acidentadas próximas à cidade de South Pass. A história de Polly e do Sr. Bartlett, uma dupla de pai e filha, cuja ganância e crueldade mancharam o ainda nascente território de Wyoming, está entre os relatos mais assustadores do Velho Oeste. Era uma época em que a lei não passava de um boato. E a linha entre civilização e selvageria era tênue, traçada pelo desespero, pela mentira e pela fome de ouro. Para Pegadas da Fronteira, esta é a história de Polly Bartlett, mais conhecida como a assassina do desfiladeiro do Matadouro. E não apenas a primeira serial killer do Wyoming, mas uma das primeiras serial killers da história do Velho Oeste. Os acontecimentos se desenrolaram no caótico período após a Guerra Civil, quando a fronteira oeste estava cheia de sonhadores e andarilhos. South Pass City, situada no alto das montanhas Wind River, era uma cidade em expansão construída sobre ouro, poeira e uísque. Milhares passavam por suas ruas lamacentas. Mineiros, comerciantes, soldados e colonos, cada um perseguindo a promessa de fortuna. A aplicação da lei era rara e registros oficiais quase não eram mantidos, deixando muito espaço para que crimes desaparecessem tão facilmente quanto as pessoas que encontravam seu fim ao longo da trilha. A apenas 5 quilômetros a leste desse movimentado assentamento de mineração ficava a pousada Bartlett, uma hospedaria aparentemente inofensiva que atendia viajantes cruzando a natureza selvagem de Wyoming. No centro dessa história sombria estava Polly Bartlett, uma jovem de cerca de 25 anos que combinava inteligência, charme e crueldade na mesma medida. Segundo todos os relatos, ela era incrivelmente atraente, o suficiente para desarmar estranhos que jamais suspeitavam do perigo escondido por trás de seu sorriso. Por baixo da superfície, no entanto, Polly era fria e calculista, uma mulher que usava sua aparência e carisma como armas. Ela era manipuladora, dominava até mesmo o próprio pai, e era totalmente desprovida de empatia. Para quem a conhecia, ela parecia perspicaz e confiante. Para aqueles que cruzavam seu caminho, ela era a morte disfarçada. Seu pai, conhecido por nomes como Estevão, João ou Jim Bartlett, dependendo da fonte, era a sombra de um homem. Ele era fraco de vontade, moralmente falido e facilmente influenciado pela filha. O ex-dono de bar de Cincinnati seguiu Polly West após o colapso da vida da família deles no leste. Juntos, eles reabriram um negócio não muito diferente da antiga taverna dele. Só que agora, os verdadeiros lucros do estabelecimento não vinham das moedas dos viajantes, mas sim do desaparecimento deles. De acordo com a lenda local, Polly atraía homens de passagem para a estalagem sob o pretexto de hospitalidade. Encantava-os para que baixassem a guarda e garantia que nunca mais vissem a luz do amanhecer. O pai dela cuidava das consequências, se livrando dos corpos, enterrando as evidências e vendendo os pertences roubados por dinheiro. Houve uma época em que havia outra figura na casa dos Bartlett, Patty, prima de Polly e antiga governanta da família. Patty serviu por muito tempo como cuidadora, cuidando das tarefas domésticas e dos caprichos tanto de Polly quanto do pai dela, com quem, segundo rumores, teria tido um caso ilícito. Mas em algum momento, entre a partida deles de Ohio e a chegada em Wyoming, o papel de Hattie na história ficou incerto.
O que está claro é que, quando os Bartletts estabeleceram sua pousada perto de South Pass City, Polly e seu pai estavam envolvidos em algo que ia muito além dos afazeres domésticos. Após a Guerra Civil, oportunistas e charlatães invadiram as passagens montanhosas e trilhas empoeiradas que levavam aos acampamentos de ouro em expansão. Claro, esses viajantes precisavam de um lugar para descansar, se acomodar e tentar a sorte para enriquecer. Os Bartletts, que acompanhavam esses garimpeiros, eram um desses casais que transformaram uma hospedaria à beira da estrada em um negócio mortal. A corrida do ouro local era o canal perfeito para alimentar o seu sinistro matadouro secreto, o Gulchi. Vindos de uma vida em saloons de Ohio, onde pequenos furtos e prostituição eram rotina, os Bartletts levaram uma ideia cínica para o oeste. O viajante solitário, com os bolsos cheios de dinheiro, era uma presa fácil. O que começou como pequenos golpes em Cincinnati se transformou em um plano deliberado de tirar vidas e dinheiro. Eles começaram a tornar seu esquema permanente ao longo de um trecho pouco policiado da rota Overland. A mudança deles para o oeste não foi aleatória. Dizem que Polly Bartlett era garçonete de bar e também acompanhante paga, enquanto seu pai enganava os clientes. Um garimpeiro chamado Louis Nichols, que estava de passagem com um rolo de ouro, serviu de modelo. Depois de jantar na mesa da família e se gabar do que havia conseguido, Louis Nichols passou muito mal e morreu depois, sendo enterrado secretamente por Stephen Bartlett no curral da família. Se cada detalhe desse primeiro assassinato é lenda ou fato, ele financiou o próximo passo dos Bartlett, comprando terras, construindo um alojamento e se estabelecendo perto de uma bifurcação movimentada da trilha dos emigrantes, onde as pessoas ainda carregavam seus ganhos. Eles escolheram um local com uma frieza prática a leste da cidade de South Pass. Sua casa de toras e o celeiro ficavam onde emigrantes paravam para comer e descansar, perto de outra linha de diligências. Por fora, o lugar parecia sólido e respeitável. Um alojamento de 2 cômodos, um sótão de feno e currais de pinho. Por dentro, porém, a hospitalidade era apenas uma fachada. Polly usava charme e flerte para selecionar homens que pareciam prósperos, vendedores, compradores de gado, mineradores, homens que podiam ser distraídos com uma boa refeição ou um momento a sós, tryst. Stephen, enquanto isso, cuidava do trabalho pesado. Ele era responsável por enterrar os corpos em lugares afastados e esconder os espólios. O método deles era feio em sua simplicidade. Polly recebia um alvo, observava quanto ele carregava e o deixava sozinho quando surgia a oportunidade. O arsênico comprado, aparentemente para proteger suas tendas das pragas em Denver, tornou-se a ferramenta preferida deles. Era usado no uísque ou polvilhado no bife. Provocava uma morte rápida e silenciosa, que então parecia uma doença súbita. Quando um homem caía morto, o Sr. Bartlett se livrava do corpo no curral e os dois dividiam toda a riqueza que conseguiam encontrar. Se alguém aparecesse bisbilhotando ou perguntando sobre a pessoa desaparecida, os Bartletts culpavam salteadores de estrada ou as tribos locais pelo desaparecimento. Uma desculpa conveniente em um lugar onde a lei e as provas eram escassas. Mas nem toda tentativa teve sucesso. Alguns homens recusaram as investidas de Polly ou rejeitaram sua bebida e seguiram viagem depois, avisando outros. Em vários relatos, um caixeiro viajante chamado Timothy Flaherty desapareceu após uma visita. Também surgiram histórias sobre ambulantes desaparecidos que não chegaram à cidade seguinte. A operação dos Bartlett dependia de uma mistura de risco calculado, timing perfeito e o isolamento da justiça da fronteira. O fato de ter durado tanto tempo mostra como era fácil desaparecer naquela paisagem. Quando o inverno se instalou em 1867 e avançou pelos 68, a morte parecia seguir qualquer um que cruzasse o caminho de Polly Bartlett.
Pelo menos 7 homens foram conhecidos por terem sido envenenados nesse período, mas é provável que muitos outros tenham desaparecido sem registro. A essa altura, Polly já estava confiante demais. O que começou como crimes cuidadosos e calculados acabou se tornando uma rotina sombria. Seu charme virou sua arma, sua hospitalidade, a isca. Para o mundo exterior, ela era a bondosa dona da pousada, oferecendo uma cama quente e companhia amigável. Por trás disso, porém, ela era uma predadora que aprendera a matar sem hesitação ou remorso. Cada vítima parecia alimentar algo mais profundo nela. Uma fome não só por riqueza, mas por dominação. Os assassinatos ganharam um tom ritualístico, unindo sedução e morte, com os prazeres de Polly se misturando à violência. Como uma versão posterior descreveu, ela, abre aspas, não era avessa a um pouco de emoção junto com seus assassinatos. Entre as várias vítimas estava Carl Armentrout, garimpeiro de ouro de Wyoming. Depois que ela o atraiu, ele foi encontrado morto, com seu pesado cinto de dinheiro arrancado da cintura. As outras vítimas, andarilhos, viajantes, homens sem nome que passavam por ali, tiveram o mesmo destino e foram enterrados silenciosamente perto da pousada. Mas o destino finalmente interveio na primavera de 1868. Em 14 de abril, Edmund Ford chegou à casa dos Bartlett e chamou a atenção de Polly. Como tantos antes dele, ele foi convidado a entrar e passar a noite. Ele recebeu uma bebida e foi envolvido na habitual rede de flertes dela. Mas Edmund Ford recusou o álcool. Ele não suportava o gosto, e esse pequeno ato de contenção salvou sua vida. Antes que Polly pudesse ajustar seu plano envenenado com arsênico, seu pai, velho Bartlett, entrou atrapalhado na cena e interrompeu o que ele achava ser uma citação privada, uma expressão de amor. A farsa desmoronou e Ford, insultado e confuso, saiu furioso noite adentro. Vivo e furioso. Só mais tarde, quando se espalharam boatos sobre homens desaparecidos e acontecimentos estranhos na pousada Bartlett, Ford percebeu o quão perto esteve de se juntar a eles. Sua história se tornaria o primeiro fio solto no desenrolar de uma das séries de assassinatos mais assustadoras do Oeste. Infelizmente para os Bartletts, o fim estava prestes a chegar. A notícia dos assassinatos dos Bartletts talvez não teria surgido se não fosse o desaparecimento de Theodore Fountain no fim do verão de 1868. Theodoro, chamado de Ted pelos amigos, havia partido do Missouri para visitar seu pai, Bernardo Barney Fountain, um ferreiro que se tornou minerador, e ficou rico perto de South Pass City. Quando Ted nunca chegou, Barney soube que algo estava errado. Ele gastou sua fortuna procurando o filho, contratando a famosa agência de detetives Pinkerton, conhecida no Oeste por perseguir assaltantes de trem, ladrões de gado e assassinos. 3 homens da Pinkerton chegaram ao território de Wyoming, juntando-se ao xerife local Adam Lombardi e alguns delegados para vasculhar a região. A investigação deles acabou levando-os justamente à pousada Bartlett. Quando eles chegaram, Polly os recebeu com sua habitual elegância e lágrimas. Ela afirmou que implorou ao jovem Ted para ficar longe das trilhas, alertando-o sobre bandidos e, abre aspas, índios hostis. A história dela parecia bastante razoável, e a busca não encontrou nada. O chão fora da estalagem, compactado por anos de cascos de gado, não deixava vestígios do horror enterrado ali. O xerife Lombardi foi embora, inquieto, mas não convencido. Então, não muito tempo depois da visita deles, Polly e seu pai desapareceram de repente. Eles fugiram às pressas, deixando para trás seus animais e pertences. Esse único ato quebrou a ilusão. Um chefe de trilha chamado Billy Gordon percebeu o gado abandonado e avisou o xerife Lombardi, que voltou com Edmund Ford, o homem que já havia escapado do veneno de Polly.
e alguns outros moradores irritados. Desta vez, eles fizeram uma busca mais minuciosa. Debaixo de um pedaço de feno amassado no curral, a terra parecia recém-revolvida. As pás cortaram o solo. Logo, a verdade nauseante veio à tona. Uma cova, depois outra e mais outra ainda. Quando a escavação finalmente parou, 22 covas rasas haviam sido descobertas. Entre os mortos, 2 se destacaram. Um foi identificado como Ted Fountain, reconhecido pelo cinto com fivela de ouro. O pai dele tinha lhe dado um enfeite que o pai de Polly confundiu com latão, o que explica por que nunca foi levado. O outro corpo encontrado era Sam Ford, irmão de Edmund, reconhecido pelo anel maçônico ainda preso à sua mão. O xerife Lombardi concluiu que os Bartlett não apenas roubavam e matavam viajantes, mas também trocavam os cavalos das vítimas com guerreiros Cheyenne próximos em troca de proteção. A descoberta desencadeou uma das caçadas humanas mais intensas da história inicial de Wyoming. A legislatura territorial ofereceu uma recompensa de $3.000 pelos Bartletts, vivos ou mortos, enquanto Barney Fountain acrescentou $10.000 do próprio bolso. Determinado a ver a justiça ser feita por seu filho, Edmund Ford, movido pela dor e pela raiva, decidiu ele mesmo iniciar a perseguição. Ele perseguiu a dupla rumo ao oeste pelo vale do rio Roebuck, 7 dias atrás deles, seguindo cada boato e cada pista deixada em sua fuga em direção ao Oregon. Naquele trecho isolado da natureza selvagem, vingança e justiça se confundiram. E a perseguição por Polly Bartlett, a mulher mais tarde lembrada como a primeira serial killer do Oeste, entrou em seu capítulo final e violento. Ford finalmente alcançou os Bartletts, no interior selvagem a oeste da cordilheira Wind River. A perseguição durou dias, mas quando terminou, terminou rápido. Ford encontrou o Sr. Bartlett primeiro, perto de um bosque de álamos à beira do rio. Ele gritou para Bartlett se render, mas o velho foi pegar sua espingarda. Em vez disso, Ford foi mais rápido e atirou primeiro, derrubando o Sr. Bartlett onde ele estava. Com o velho morto, a perseguição se voltou para Polly. Ela foi encontrada não muito longe dali, cansada, derrotada e sem opções. Ford amarrou as mãos dela, prendeu-a a uma cela e cavalgou de volta para South Pass City, entregando-a ao xerife Lombardi pessoalmente. Moradores locais disseram que o corpo do Sr. Bartlett foi enterrado discretamente em uma cova sem identificação na beira do cemitério. A captura de Polly trouxe certa satisfação à comunidade. Mas a justiça, como frequentemente acontecia na fronteira, veio sob seus próprios termos. Na manhã de 7 de outubro de 1868, um cavaleiro solitário aproximou-se do South Pass. Cadeia! Testemunhas afirmaram que ele lembrava Otto Kalkhorst, capataz alemão que trabalhava para o citado Barney Fountain em sua mina. Sem dizer nada, o homem apontou uma espingarda de cano cerrado pelas barras de ferro e disparou 2 vezes. Quando a fumaça se dissipou, Polly Bartlett estava morta no chão da cadeia. O cavaleiro se virou e desapareceu estrada abaixo, nunca mais sendo visto novamente. Nunca houve investigação oficial do assassinato. O caso foi discretamente encerrado por Esther Morris, a recém-nomeada juíza de paz e a primeira mulher a ocupar tal cargo nos Estados Unidos. Diziam que ela declarou que era melhor, citando, deixar o país em paz. Os moradores concordaram. Poucos lamentaram a morte de Polly, e muitos acreditavam que a verdadeira justiça finalmente havia chegado a South Pass. No fim das contas, poupando os contribuintes do trabalho de um julgamento e de uma execução. A vida seguiu em frente, embora não para todos. Ford depois se casou com Sally Lombardi, filha do xerife, e juntos iniciaram um rancho perto de Farson. A felicidade deles durou pouco. Ambos foram mortos no ano seguinte em um ataque dos Cheyenne. A pousada Bartlett, apesar de abandonada há muito tempo, curiosamente, ficou intocada pelos ataques indígenas naqueles anos violentos. Os moradores diziam que o Sr. Bartlett, que negociava mercadorias e cavalos roubados com tribos próximas, comprou o favor delas.
ou pelo menos o silêncio deles. Com o passar dos anos, o ouro que havia construído South Pass City começou a se esgotar. Os garimpeiros foram embora, levando consigo o espírito da cidade. Por volta de 1870, o acampamento de mineração caiu para pouco mais de 100 pessoas. Algumas lojas e saloons mantiveram as portas abertas, mas um a um foram fechando suas portas, desabando sob o vento e o tempo. Após a partida da última família pioneira em 1949, South Pass virou uma cidade fantasma, com ruas silenciosas e lendas sob a Artemísia. E em algum lugar por aí, se as velhas histórias forem verdadeiras, 22 homens ainda jazem na fria terra de Wyoming, vítimas dos assassinos do desfiladeiro do Matadouro. Mas e se questionássemos, alguma dessas coisas realmente aconteceu? A história de Polly Bartlett, a chamada assassina do desfiladeiro do Matadouro, vive há mais de um século nos ventos gelados das planícies elevadas de Wyoming. Ela foi contada em saloons, reimpressa em jornais locais e sussurrada a viajantes que passavam pelos restos de South Pass City. No entanto, os historiadores concordam que não há uma única prova concreta de que essa história realmente aconteceu. Sem registros, sem julgamentos, sem relatos de jornais da época. Para a maioria dos estudiosos, a história de Polly Bartlett não é história, é folclore. Uma lenda criada pelo medo, fofocas e pela necessidade da fronteira de contos morais e de alerta. Mas o folclore, especialmente na fronteira, raramente surge do nada. Nos recantos sombrios da América do século XIX, a verdade frequentemente alimentava o mito. E alguns acreditavam que a lenda da viúva negra de Wyoming pode ter suas raízes em outra mulher que já foi destaque nas manchetes. A própria Mary Jane Bricktop Jackson, de Nova Orleans, Mary Jane Jackson, do Big Easy, vivia a um mundo de distância dos tranquilos vales de Wyoming. Mas a história dela parece um prólogo sulista para a lenda de Bartlett. Nascida em Nova Orleans, em 1836, Jackson cresceu em uma cidade mergulhada em violência e vícios. Aos 13 anos, ela foi forçada à prostituição, destino comum para meninas pobres dali. Seu cabelo ruivo e seu temperamento lhe renderam o apelido de Bricktop, e logo ela ficou conhecida nos salões da cidade por sua beleza, seu temperamento feroz e sua disposição para enfrentar qualquer homem que a desafiasse. E essa violência parecia segui-la por onde quer que fosse. Aos 14 anos, ela atacou um ex-amante, quase o mutilando. Durante a década seguinte, homens que a insultavam, ameaçavam ou agrediam costumavam acabar mortos. Suas vítimas incluíam ex-amantes, clientes e até mesmo um promotor de lutas, que uma vez prometeu, entre aspas, espancá-la. Em vez disso, ela o esfaqueou até a morte. No fim dos anos 1850, o nome de Jackson já constava em vários registros policiais. Mas a corrupção da cidade e a confusão da Guerra Civil permitiram que ela escapasse. Após ser libertada da prisão em 1862, ela desapareceu. Alguns disseram que ela fugiu para o norte, para Cincinnati, Ohio, onde um marido foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Outros acreditavam que ela desapareceu completamente, engolida pela guerra. Mesmo assim, sua história não morreu com ela. Ela subiu o rio Mississippi, levada por viajantes, seguindo rotas comerciais, que depois levariam aos campos de mineração de Wyoming. É fácil ver como sua lenda pode ter mudado com o tempo. A vida de Mary Jane Jackson era mergulhada em pecado, luxúria e sangue. Um reflexo da liberdade perigosa encontrada no submundo dos Estados Unidos. A suposta história de Polly Bartlett, que surgiu anos depois, mas no mesmo local central de Cincinnati, Ohio, seguiu um arco semelhante, mas com um toque do Velho Oeste. Em vez de um bordel urbano, os assassinatos aconteceram em uma pousada à beira da estrada em Wyoming, a 1000 milhas de distância.
Ao invés de brigas e esfaqueamentos, Polly usava arsênico e enganos. Ambas, reais ou imaginárias, simbolizavam um medo que se espalhava pela América do século XIX. O receio da mulher sedutora e determinada, que subvertia as expectativas da sociedade. Se Mary Jane Jackson era a mulher caída do Velho Sul, Polly Bartlett se tornou sua contraparte do Oeste, a anfitriã que oferecia uísque e aconchego, mas servia a morte em seu lugar. Uma matou por paixão e orgulho, a outra, segundo a lenda, matou por lucro e controle. Mesmo assim, as duas histórias cumpriram o mesmo papel cultural. Homens no poder criaram esses contos como alertas contra o poder feminino fora das normas dos homens. Mas, embora Mary Jane Jackson certamente tenha existido, é justo questionar se o misterioso desaparecimento que ela deixou para as pessoas entediadas da fronteira inspirou novas histórias de mulheres assassinas fugindo para o oeste. Especialmente se tanto o nome de Mary Jackson quanto o de Polly Bartlett foram mencionados nos bares decadentes da criminosa Cincinnati, Ohio. A longa viagem de carroça rumo ao Pacífico certamente deixava tempo suficiente para a imaginação correr solta, daqueles que apenas passavam os olhos nas manchetes assustadoras de onde vieram, no leste. A parte mais frustrante é que nunca saberemos o quanto essa teoria é verdadeira, assim como o resto do folclore e da mitologia inspirados em outras meias-verdades do Velho Oeste. Quando South Pass City, Wyoming, iniciou seu declínio rumo à cidade fantasma, a história de Polly Bartlett já era uma lenda local. Quer ela tenha vivido ou nunca existido, seu nome permanece como parte da mitologia que define a fronteira americana. Um lugar onde histórias crescem mais rápido que plantações e morrem mais devagar que pessoas. E talvez, enterrada sob essa lenda, em algum lugar entre os saloons de Cincinnati, os bordéis de Nova Orleans e as colinas onduladas de Wyoming, esteja a tênue sombra de uma mulher real cujos crimes, ou cuja imagem, se recusaram a permanecer enterrados.